Bem, na questão passada a gente estava em Tocantins, agora eu estou descendo um pouco para Mato Grosso, Instituto Federal de Mato Grosso. O enunciado diz: os antiácidos são medicamentos que aumentam o pH gástrico, neutralizando o ácido clorídrico, HCl, liberado pelas células gástricas, células parietais. Continua o enunciado: são amplamente empregados na medicina humana automedicação. O autodiagnóstico com subsequente automedicação é perigoso, uma vez que o problema pode resultar em uma úlcera péptica ou neoplastia estomacal. E aí termina o enunciado. Os antiácidos de que se trata o texto acima são substâncias químicas cuja função é neutralizar o pH, ou seja, neutralizar o pH ácido. Aqui, ó. Se ele quer neutralizar o HCl, que é um ácido, ele quer neutralizar o pH ácido. pH ácido é muito baixo, então eu tenho que colocar uma substância que aumente esse pH, para ele ficar um pH neutro ou, no caso do estômago, um pouquinho ácido. Estou falando de estômago, tá? E aí ele quer assinale a fórmula molecular que representa simbolicamente o antiácido. Simbolicamente porque você tem várias formulações de antiácido. E aqui tem uma delas. Então, antes de entrar aqui, só para você ter uma noção, na letra A, eu tenho aqui de primeira, tá? Uma substância, uma molécula, que o elemento que começa essa molécula é o hidrogênio. Mesma coisa na B. Tem o hidrogênio na frente. Mesma coisa ocorre na C. Tem o hidrogênio na frente da molécula. Mesma coisa ocorre na E. Tem o hidrogênio na frente da molécula. Já a letra D apresenta o grupo funcional hidroxila. Então, aquele papo rápido para a gente identificar ácido e base. Ácido, quando você olhar, lembrando, exceção, água. Aqui, ó. A água, mesmo tendo hidrogênio na frente da molécula, é um óxido, é um composto binário, tá, formado pelo elemento, onde o elemento oxigênio é o mais eletronegativo. Então, com exceção da água, que tem hidrogênio na frente, mas é um óxido, qualquer outro composto que apresentar hidrogênio na frente, eu estou falando em compostos inorgânicos, tá? Vai ter classificação como ácido. E aí, como ele quer neutralizar um ácido, eu não posso, se tiver uma madeira pegando fogo, eu tacar alguma coisa que alimente o fogo. Eu tenho que tacar água. Então, se eu tenho uma temperatura muito alta, eu tento diminuir essa temperatura. Se a água está muito quente, eu adiciono água gelada para poder neutralizar. Se eu estou no escuro, eu acendo a luz para clarear. Então, escuro, claro, quente, frio. São antíteses. Então, quando o cara quer neutralizar um ácido, evidente que na alternativa eu vou procurar uma substância para neutralizar aquela, que é uma substância que tenha caráter básico. Então, vou procurar uma base ou hidróxido. Só para ficar claro, né? E aí eu coloco aqui, para a gente aprofundar mais um pouco, e a gente ainda vai entrar em reação, é o próximo capítulo. Quando eu tenho um ácido mais base, existe a neutralização. Tá vendo aqui, ó? Esse cara, quem caracteriza o caráter ácido é a produção de H+. A gente viu na teoria de Arrhenius, que quando eu coloco esse cara em água, produz H+. Quando eu coloco esse cara em água, produz OH-. Então, quem caracteriza a função base é a separação dos íons OH- como ânion. Aqui, quem caracteriza a função ácido é a separação dos íons H+, como cátion. E são eles que se neutralizam formando água, porque tanto o cloro quanto o alumínio vão formar o sal.
Então, quando você fala em neutralização, o H+, que dá o pH, é neutralizado pelo OH-, que dá o POH, ou aumenta o pH. Quando a gente fala de ácidos, são substâncias que apresentam o caráter ácido, pH inferior a 7. Quando você fala de caráter básico, são substâncias que apresentam pH maior que 7, e o 7 é neutro. Então, se você tem um pH muito baixo, você quer elevar esse pH, você tem um ácido, você vai procurar uma base. Se você quiser neutralizar uma base, o pH está muito alto, você procura um ácido para você diminuir esse pH. Sempre o contrário. Lembra que eu falei frio, quente, claro, escuro, ácido, base. Sempre assim para você ter a noção de neutralização. Tomei uma água aqui porque a voz está indo embora. Legal? Então, resposta certa, a letra D. O único composto aqui que neutraliza um ácido é uma base. Aí você vai procurar um composto que apresenta hidroxila. Show de bola? E lembrando, isso aqui é suspensão, porque esse cara, ele não é solúvel em água. Legal? Muito bom. E daqui a pouco a gente está de volta novamente.